iniciar mais um especial do mês, vamos falar sobre renda fixa. Hoje nosso convidado é o Manuel Lamas, diretor de renda fixa aqui da XP Investimentos. Bom, boa tarde, Manuel. Queria agradecer a sua participação. A gente, quando comenta a questão de renda fixa, está muito atrelado à segurança dessa tipo de investimento. Explica um pouco para os investidores que estão nos assistindo como é que funciona esse mercado de renda fixa, como é que funciona essa remuneração do investimento. Bom, para começar, a renda fixa ela não é assim um ativo, não é um instrumento tão simples quanto pode parecer a princípio. Esse conceito de renda fixa, ele só é válido se você, ao comprar um título de renda fixa, um ativo de renda fixa, você leva esse ativo até o vencimento dele. Caso você tenha necessidade de sair desse ativo, por algum motivo você precisa do dinheiro, aquilo que foi pactuado no momento da compra desse ativo, seja uma taxa pré-fixada, por exemplo, 12% ao ano, seja uma taxa pós-fixada, 6% ao ano mais a inflação, aquilo pode não ser válido. Ou seja, o conceito de renda fixa, a renda fixa, ela só é fixa se levada no momento de compra do ativo até o seu vencimento. Durante essa vida útil, a renda fixa não é tão fixa, ela realmente tem oscilações de preço. Tá, mas resumidamente, como é que seria? O dinheiro que a gente investe vai para onde? Ele nada mais é do que uma dívida com uma promessa de remuneração? Bom, aí isso é uma simplificação bastante grande, né? Você tem vários tipos de ativos de renda fixa. Por exemplo, você tem o governo federal, quando ele emite um título público, a chamada dívida pública, seja, por exemplo, a financiar a construção de um hospital, ou a construção de uma estrada, a construção de uma ponte. Então, ele usa aqueles vários instrumentos, aqueles títulos públicos que acho que a grande maioria já deve conhecer, seja LFT, LTN, NTNB, dependendo do tipo de ativo, seja ele pré-fixado, pós-fixado ou indexado aí à taxa Selic. Uma empresa, quando ela tem necessidade de financiar desde o seu um investimento, a seu capital de giro, ela também emite dívida. Na grande maioria das vezes, essa dívida está composta, são as conhecidas debêntures. Aí nas debêntures também elas podem ser pré-fixadas ou indexadas ao CDI ou, em alguns casos, até indexadas também à taxa de inflação. Um banco, quando ele emite lá os seus conhecidos CDBs, o banco está simplesmente exercendo a sua atividade básica, que é captar recursos de clientes e emprestar recursos para outros clientes. Clientes que precisam, por exemplo, desde empresas que também precisam financiar suas atividades, até pessoas físicas que precisam comprar um carro, querem comprar uma casa, querem fazer uma reforma na sua casa e precisam comprar tinta, essas coisas todas. Então, o banco capta dinheiro via CDBs. Então, sim, é uma promessa, é um título de dívida, seja de um banco, de uma empresa ou do governo federal. Ok. Popularmente, uma modalidade de investimento é a poupança, caderneta de poupança. A gente vê hoje que 52% dos brasileiros que investem em caderneta de poupança. Por que você acredita, o que atrela esse número de tantas pessoas aderirem à caderneta de poupança? Bom, a pergunta é clara, né? Por que 52%? Porque a poupança é um instrumento, é o primeiro instrumento de investimento que surgiu no Brasil. A criação da poupança data da época do Brasil Império, de 1860. Foi criado por Dom Pedro II, na época o imperador do Brasil. Ela sofreu várias modificações, mas é o mais antigo instrumento de investimento que a gente tem no Brasil e a tradição realmente está muito arraigada no povo brasileiro. E junto com a criação desse instrumento de poupança, de captação de recursos e investimento para a população, foi também dada a criação da Caixa Econômica. Então, a população acredita que, e tem isso arraigado desde então, que poupança é igual a Caixa Econômica, que é igual a segurança. Né? Isso não é verdade, porque hoje em dia, você pode investir em caderneta de poupança em qualquer banco que esteja autorizado pelo Banco Central a ter uma carteira de crédito imobiliário. Então, qualquer banco que exerça essa atividade de crédito imobiliário pode captar recursos da poupança e pode realmente fazer o crédito imobiliário. Então, o teu risco já não é mais Caixa Econômica Federal, não é mais aquele instrumento que não tem risco algum, e sim, você está investindo no banco A, ou B ou C, e o teu risco é esse banco. Quais outras alternativas teriam
o investidor para trocar aí a caderneta de poupança? Bom, existem algumas alternativas. O mercado vem se sofisticando ao longo do tempo, não só no Brasil, mas também em todo o mundo. E surgiram novos ativos que permitem o financiamento, por exemplo, o financiamento imobiliário ou outro tipo de financiamento de outras atividades. Um instrumento que a gente vê realmente que está crescendo muito e é um instrumento que compete mais ou menos em pé de igualdade com a poupança em termos de segurança, são as LCIs, as letras de crédito imobiliário. Por que elas competem em termos de igualdade e em termos de segurança? Até R$60 mil, as LCIs são garantidas pelo Fundo Garantidor de Crédito, que é regulado pelo Conselho Monetário Nacional, que, ou seja, é do governo federal. Então, até R$60 mil, tanto LCI quanto poupança, quanto CDB, elas têm exatamente o mesmo risco, que é Fundo Garantidor de Crédito. Ou seja, se o banco no qual o cliente depositou, seja em LCI, poupança ou CDB, quebrar, ele não vai perder o dinheiro dele, ele vai ter até aqueles R$60 mil garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito. E a LCI, ela tem uma vantagem com relação à poupança, que a rentabilidade dela é muito superior. A LCI rende aproximadamente 90% do CDI, o que é superior à rentabilidade da poupança. Então, é um instrumento mais moderno e superior à poupança. Manuel, você comentou aí sobre a LCI, que é atrelado ao setor imobiliário e que é isenta de imposto de renda. O investidor teria outras alternativas isentas de imposto de renda também? Voltando um pouquinho na tua pergunta, a poupança também ela tem a grande vantagem, né, como já foi dito, ela é isenta, os rendimentos da poupança não pagam imposto de renda. As LCIs também não pagam imposto de renda. E outro instrumento também que a gente tem que não paga imposto de renda são os chamados CRIs, Certificados de Recebíveis Imobiliários. Só que, ao contrário, por exemplo, de poupança e LCI, que são destinados a qualquer tipo de investidor, as CRIs já são para um investidor mais sofisticado, os chamados investidores qualificados. Ou seja, o volume de recursos necessários para você adquirir uma CRI, você tem que justificar que você é um investidor qualificado. Mas é um instrumento ainda superior em termos de rentabilidade às LCIs e à poupança, e os seus rendimentos também são isentos de imposto de renda. Hoje em dia, eu considero assim, LCIs e CRIs, o melhor instrumento assim, que para a gente ter de investimentos em renda fixa. Claro, dependendo também muito do prazo e do horizonte temporal de cada investimento. O cliente acaba tendo uma otimização aí do seu retorno devido a essa isenção de imposto, né? Então, por isso que é turbinado os seus rendimentos. Manuel, você comentou aí investidor qualificado. O que o investidor precisa para ser um investidor qualificado? Bom, é considerado um investidor qualificado aquele que possua investimentos financeiros, aplicações financeiras no valor igual ou acima de R$300 mil, sejam ações, fundos de investimentos, títulos públicos, CDBs, qualquer tipo de ativo financeiro acima de R$300 mil, igual ou acima de R$300 mil, é considerado um investidor qualificado pela CVM. Ele não tendo essa aplicação, mas querendo investir de uma vez só R$300 mil, ele pode? Ele pode, e aí é considerado um investidor qualificado. Teria algum outro alternativa aí, fora já de repente do setor imobiliário, algum título que seja atrativo também? Olha, existem ativos que são atrativos, mas aí eles não contam com a grande vantagem fiscal da isenção de imposto de renda, que conta a LCI, a CRI e a poupança, que a gente vê que é um mercado que vem crescendo ultimamente bastante, que são as debêntures. As debêntures, como eu falei no início, são a forma das empresas se financiarem. Existem grandes empresas, a grande maioria delas até listadas em bolsa de valores, ou seja, não são nomes exóticos, isso é uma atividade regulada pela CVM também, que necessitam, por exemplo, se financiar para financiar um investimento e emitem as debêntures. E algumas delas com rentabilidades bastante interessantes. Então, Manuel, pelo que você me explicou, a poupança, a caderneta de poupança é um dos investimentos que rendem menos aí com relação às outras opções em renda fixa. E mesmo assim é uma das maiores que os brasileiros procuram, é a maior modalidade. É isso mesmo que eu entendi? É exatamente isso. Pela falta de conhecimento, as pessoas ainda vão realmente naquilo que elas conhecem. E elas praticamente só conhecem a caderneta de poupança. Mas como eu falei no início, né, o mercado já se sofisticou, o mercado vem se sofisticando e oferece ativos com a mesma categoria de segurança, vamos dizer assim, com rentabilidade superior. E também com a grande vantagem da isenção fiscal.
realmente é uma questão só de procurar ativos mais sofisticados. Bom, pessoal, vimos que é só uma questão de buscar informações. Outras alternativas existem. Agora, vale ver qual que se adequa mais ao seu perfil. Bom, Manuel, muito obrigado pela sua presença. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Com isso, encerramos o especial Renda Fixa e aguardo até a próxima oportunidade. Para desmistificar o mercado de capitais e ajudar você a aproveitar tantas oportunidades, que foi desenvolvido o curso Aprenda a Investir na Bolsa. Com mais de 100 mil alunos, É o curso financeiro mais vendido do Brasil. Invista em uma atitude que pode mudar a sua vida. Matricule-se hoje mesmo no curso Aprenda a Investir na Bolsa, na sua cidade. Simples, sem financeiro.